Good morning, Noruano. Today we're gonna go to page 24, modal verbs, verbos modais. A matéria é meio chatinha, mas não é difícil não, tá, gente? Pode gerar um pouquinho de dúvida, mas não é difícil. Vamos completar esse diagrama aqui, esse quadro, depois eu volto aqui para cima. Então, leia e analise algumas frases. Complete o quadro com os verbos modais nas frases. O primeiro aqui, então, tem uma linha em branco para a gente colocar qual é o verbo modal. Indica que alguma coisa é obrigatória ou muito importante que aconteça de acordo com quem fala, né? Ok. Embaixo tem have to. O have, a gente já sabe que é o verbo ter, né? I have a dog, I have a sister, I have a house, e assim vai. Mas quando ele é um verbo modal, ele pode ser usado como um verbo modal, ele indica que alguma coisa é necessária ou obrigatória também, de acordo com uma autoridade. Então, esse have to, assim, você tem que fazer isso. Então, uma certa obrigatoriedade. A pessoa está te mandando você fazer isso. You have to study today. Sua mãe está te dizendo, você tem que estudar hoje. You have to do your research. Você tem que fazer sua pesquisa hoje. You have to clean your room. Você tem que limpar o seu quarto. Tua mãe tá mandando você fazer isso. Então esses dois aqui, eu vou colocar. O de cima, ele é chamado de must. Mas o must, então, primeiro é must, o segundo já está escrito, have to. Então, na primeira linha em cima, vocês vão escrever must. O must, ele significa uma obrigatoriedade também. Só que aqui é uma obrigatoriedade geral, é como se fosse quase uma lei. Então, se você vai entrar num lugar, aí tem uma placa assim, you must wear masks. Você tem que usar máscara. Se você não usar, você não vai entrar. Entendeu? Então, é obrigatório. Alguém determinou, não é tua mãe que tá falando e tal, mas assim, é tipo uma lei. Então, por isso que tá aqui os dois, ó. Esses verbos modais são bem parecidos, porque ambos indicam obrigatoriedade. Então, um é sua mãe te dizendo para você fazer uma coisa, a outra é um fato, que você tem que fazer aquilo. You must leave your cell phone outside. Você tem que deixar o seu telefone do lado de fora. Você não pode entrar com o seu telefone, sei lá, em algum lugar, num banco, sei lá onde é que é, no hospital ou numa sala de cirurgia. Então, você tem que deixar, tá? Então, esse must é uma obrigatoriedade também. O terceiro aqui, que tá uma linha também, tá dizendo used to give advice and make suggestions. Usado para dar um conselho ou fazer sugestões. Aí o verbo modal que a gente usa é o should. Nota aí, gente. Should. Should significa deve. Você deve estudar. O vestibular tá chegando. You should study, tá? Você deve ligar para sua mãe. Ela te pediu. You should call your mother. Você tem que ligar para tua mãe. Ela te pediu. Então, conselho, tá? Uma sugestão. Na mesma linha lá, tem uma linha também, blá, blá, blá. Is also used for recommendations. Tem um outro modal que também é usado para recomendações. Então, na mesma palavra, ought to. Esse ought to é mais formal. Também é uma recomendação, quando se recomenda fazer alguma coisa. Mas não é usado tão frequentemente, porque ele é um pouco mais formal. You ought to study. Ninguém fala muito isso. Você deve estudar. Agora, blá, 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 could. É o can ou could. Can a gente usa mais no presente, could no passado, tá? Então, o can é que tá faltando aí. Esse can, ele pode tanto indicar permissão. Can I come in? Eu posso entrar? Tô pedindo permissão para entrar. Ability, I can swim. Uma habilidade, eu sei nadar, eu posso nadar. Ou uma possibility. It can happen. Pode acontecer isso, entendeu? Uma possibilidade. Então, esse can, could, tanto pode ser para permissão, quando você pede alguma coisa, para habilidade, quando você diz que sabe fazer alguma coisa, ou para a possibilidade que uma coisa possa vir a acontecer.
Então, esses verbos modais, o can e o could, são muito parecidos quando indicamos possibilidade. Mas nem todos os falantes, as pessoas que falam, concordam que um expressa que é mais certo que o outro, tá? Pay close attention. Okay. Faça a entonação. May. O may também. O may, quando você diz que may, você pode pedir permissão também. May I come in? Can I come in? Que nem eu quero. Só que o may também é mais formal, coisa mais educada, tá? Ou it may rain today. Deve chover hoje. Tá? Porque você tá vendo que o tempo tá meio estranho. Então tá dizendo aqui, indicates that something is likely to happen. Provavelmente irá acontecer. He may come to the party. Ele deve vir pra festa. Então é provável que isso aconteça, porque ele já te ligou, ele já disse que vem. Então he may come, ele deve vir, tá? O might também indica uma possibilidade, mas quando você não tem muita certeza, he might come. Ele deve vir, porque ele vem todo ano, mas não quer dizer que ele vai vir. It might rain, mas o dia tá bonito, mas na meteorologia disse que ia chover, então deve chover, mas não tá muito certo, tá? Então may é quando a gente tem quase certeza que uma coisa vai acontecer, ou quando a gente quer pedir permissão formalmente, e o might é quando a gente não tá muito certo que aquilo vai acontecer, tá? Número 2. Do you remember, blá, blá, blá. Você se lembra como fazer frases afirmativas, negativas e interrogativas com can? A mesma estrutura é usada para todos os verbos modais. Então, o que ele está dizendo aqui? O verbo modal, ele é igual ao verbo to be. Ele vai para frente na pergunta, can I come in? E ele mesmo se nega, que nem o verbo to be. Is, isn't, are, aren't. Então, por exemplo, I can swim. Eu sei nadar, eu posso nadar. Se eu quero negar, eu não tenho que botar nem don't, nem doesn't, nem isn't. Eu tenho que negar nele mesmo. O verbo modal, ele mesmo se nega. Can't swim. Se eu quero fazer pergunta, eu não tenho que botar nem do, nem does, nem did. Ele mesmo vira pergunta, que nem o verbo to be vindo pra frente, tá? Can I swim? E a mesma coisa com os outros que estão ali. O have vai para haven't. Não pode usar. A gente sabe que existe don't have, doesn't have, mas aqui é haven't. Ele mesmo, quando ele é modal, ele mesmo se nega. E ele vai para frente também na pergunta. O should vai para shouldn't. O may não tem abreviação, tá? O may vai para may not. O might também não tem abreviação, vai para might not. Se você anotar isso. O must, abreviado, ele tem. Mustn't. Qual mais aí? O could, né? O could, na negação, couldn't. O que mais? Might, may, can, could, should, já botei. Must, já botei. E o ought. O ought não tem negação, não tem abreviação. Ought, not. Ok? Então vamos ver aqui no número 3. How do we speak questions with modal verbs? Como que fazemos perguntas com os verbos modais? Colocamos o verbo modal antes do sujeito, no início da frase. Então pode responder em português mesmo. O verbo modal vem para frente da frase, que nem o verbo to be. How do you write negative sentence with modal verb? Podemos botar um not depois do verbo modal ou abreviar. Então, você pode dizer tanto haven't como have not. Virou negativa, tá? Shouldn't ou should not. Só botar um notzinho depois, virou negativa ou abreviar. Aqui não tem abreviação, may not e assim vai. Na forma negativa, mustn't, shouldn't, can't, indicam proibição. Enquanto que don't have to indica que você... Don't have to. That you can do something if you want. Quando você fala don't have to, você não tem que... tô aqui na have to, não, gente, desculpa, é don't have to mesmo, tá? You don't have to, você não tem que fazer isso. Falei errado, gente. O haven't é só no present perfect, esqueci.
Então, vamos lá. You don't have to, você não tem que fazer isso, então você não é obrigado a fazer isso, tá? Exemplos. You can't vote if you are under 16. Você não pode votar se você for menor de 16. Então é proibido, it's forbidden. You don't have to. A tia vai ter que parar um minutinho aqui, só a gente